Minha vida por Akiane Kramaric. Em 1994, nossa família vivia em um barraco em ruínas à beira de um campo de milho, não muito longe de uma enorme usina nuclear. Quando eu nasci, meu pai ficou repentinamente muito doente e quase morreu, provavelmente devido a toxinas em nossa água de poço e pesticidas que foram pulverizados em nossa casa pelos planos de colheita. Não tínhamos cozinha, quase nenhum móvel, exceto um colchão, uma cadeira, uma pequena estante de livros, alguns livros feitos à mão, 3 panelas e 2 panelas de ferro fundidas em um queimador portátil. Grandes buracos feios e manchas de tinta espalhavam-se por todo o compensado rachado. Os drywalls inacabados com rachaduras profundas eram nossas únicas decorações. Muitas vezes lavávamos a louça em uma pia de serviço público em nosso porão, que era perpetuamente inundada. Minha mãe costumava andar conosco em nossa comunidade rural, na esperança de encontrar amigos para nós, mas uma porta após a outra se fechava à nossa frente. Certa vez, ela ligou para a cidade inteira de 3.000 pessoas e convidou-as para nossa casa, mas ninguém veio. A vizinhança em que morávamos era bastante hostil. Um vizinho ameaçou nos agredir se não fôssemos à igreja dele, outro tentou atirar em nosso cachorro, outro foi assassinado, outro usado propositadamente para queimar lixo ao lado de nossa cabana, causando incêndios que fomos forçados a extinguir. Um dia, no meio de outro incêndio, minha mãe e eu caímos de escadas íngremes. Até hoje eu tenho uma cicatriz na testa desde outono. Desde que a saúde de meu pai começou a declinar rapidamente, minha mãe nos deu uma escada desmontável para subir, e enquanto brincávamos no mesmo quarto minúsculo, bem ao nosso lado, ela começou um negócio em casa, sem dinheiro, para sustentar nossa família. Ela envolveu todos nós em seu novo empreendimento de vendas, carregando-me de costas na neve com 1,5 metros de altura. Caminhou de porta em porta em diferentes subdivisões e cidades diferentes, que vendiam meu lanche favorito, algas comestíveis. Em 2 anos, os negócios cresceram e nos mudamos para uma mansão maciça de Frank Lloyd, de 10.000 pés quadrados em Rolla, no Missouri. Algumas das minhas melhores lembranças vieram daqueles 4 anos de vida lá, onde nadávamos em uma enorme piscina coberta, andamos de scooter por corredores intermináveis e pescamos em nosso pequeno lago. Adorávamos tecer grinaldas de dente de leão, cultivar borboletas a partir de casulos e perseguir nosso gigantesco cão da Terra Nova através das colinas do campo de golfe. Embora nossa biblioteca tenha se expandido para 20.000 livros, nunca fui atraído para ler. Eu gostava de experiências reais de vida. E como eu estava crescendo sem parentes, o que mais gostei foi passar um tempo com minha família. Meus irmãos mais velhos eram meus melhores mentores e companheiros de brincadeira, e meus pais, meus melhores exemplos, eles sempre iluminavam as situações mais desafiadoras. Durante tempos difíceis, eles riam de si mesmos, realizavam esquetes de comédia, desenhavam caricaturas ou apenas faziam cócegas um no outro. Assim que a saúde de meu pai melhorou, minha mãe surpreendeu a todos ao abandonar de repente os negócios e colocar nossa casa no mercado. Ela queria passar mais tempo conosco, especialmente comigo, pois eu precisava de muita atenção e orientação. Se ela não tivesse tomado essa decisão, ninguém teria notado meus primeiros sonhos compartilhados ou minhas inclinações artísticas, e sem o apoio diário dela, eu nunca me tornaria a artista que sou hoje. Perdemos nossa biblioteca, nossa casa, nossos móveis, nossos novos playgrounds e nos encontramos à beira da falência, mas ganhamos muito mais. Agora tínhamos nossa mãe nos educando em período integral. Adorei a atenção dela. Ela às vezes me ouvia por horas seguidas sobre os mínimos detalhes que me lembrava dos meus sonhos e visões espetaculares do futuro e de outros mundos. Ela era a única que acreditava que o que eu estava descrevendo não era a fabricação de minhas fantasias, mas minhas experiências reais, e ela meticulosamente registrou tudo em seu diário.
Assim como os matemáticos teóricos e os físicos quânticos que vivem com outra percepção do mundo, um sentimento desenvolvido separadamente, ao qual a maioria de nós não está ciente. Pensei que também possuía outro sentido, um plano preciso e claro do universo. Olhando para as minhas experiências espirituais, havia muitas manifestações inexplicáveis, no entanto, nenhum outro evento havia impactado minha família tanto quanto um fenômeno desconcertante testemunhado em um dia chuvoso de primavera por tantas pessoas diferentes. Quando eu tinha 5 anos, eu desapareci. Centenas de veículos em nossa pequena cidade foram parados para a inspeção, e minha fotografia foi distribuída por todos os despachos locais. Pude ver exatamente quantos policiais estaduais, bombeiros, cães de busca e vizinhos estavam me procurando por causa de um suspeito de sequestro, mas ninguém poderia me ver. Está certo. Ninguém. Era como se, temporariamente, eu estivesse fora do radar. Indetectável. Lembro-me de dividir em uma miríade de fragmentos, centenas e centenas de olhos que podiam ver em todas as direções e participar de muitos procedimentos imperativos planetários e extraplanetários, todos ao mesmo tempo. Depois de muitas longas horas, reaparei no meio de inúmeras testemunhas oculares, ao lado das janelas no corredor em forma de meia-lua da nossa casa. Nem minha família, nem os oficiais, nem eu pudemos compreender o que realmente havia acontecido, nem discutimos mais sobre o assunto, pois apresentava uma associação bastante angustiante e inexplicável. O único lembrete daquele dia assustador é o urso de pelúcias Monkey que os policiais me deram. Depois dessa incidência, meus esboços, agora em cores pastéis e de óleo, estavam em todas as superfícies planas possíveis da mansão. Minha mãe continuou me orientando a usar o papel, mas o papel era pequeno demais para mim. Eu precisava de espaços muito maiores. Ela perdoou incrivelmente minhas explosões artísticas destrutivas e nunca me repreendeu por estragar as paredes, o chão, os tapetes, as mesas, as janelas ou as roupas, mesmo durante as exibições na casa dos corretores. Por alguma razão, não valorizava meus esboços de papel e costumava jogá-los no lixo. Se minha mãe não os tivesse salvado persistentemente, nenhum dos meus trabalhos anteriores estaria aqui hoje. Lembro-me de como estava frustrada com meu aprendizado. Uma vez, joguei meus lápis no chão e comecei a soluçar. Recusei quem me ensinasse, mas não sabia como consertar-me nas minhas falhas. Minha mãe sorriu, pegou um espelho redondo do bolso e o entregou para mim. Eu olhei para ela confuso. Ela pegou meu desenho e me perguntou: "O que você vê?" "Falhas." Eu respondi espiando pelo espelho. "O olho esquerdo do meu irmão é menor. E o nariz dele? É muito mais largo do que eu pensava. Obrigado, mamãe, por outro par de olhos. Não acredito que cometi tantas falhas." "Akiane, se você pode ver as falhas que cometeu, você os fez certo." Minha mãe respondeu. Quando decidi convidar outras crianças para nossa casa para desenhar e pintar comigo, a fim de arrecadar dinheiro para alimentos e suprimentos de arte, inesperadamente mudei de ideia. Uma competição autoimposta estava me dominando, mas lembro-me claramente do sábio conselho de minha mãe. Uma palmeira é a única árvore que pode sobreviver a um furacão sem quebrar. Pode dobrar-se até o chão. Desta forma, fortalece suas raízes. Seu talento, Akiane, é como essa palmeira. Será mais forte se você trabalhar com outras crianças, não contra elas. Mesmo que pareça um furacão para você agora. Sempre que me comparava aos projetos de arte em casa dos meus irmãos mais velhos ou às obras mais avançadas de outros alunos, ficava tão desanimado que não queria mais continuar criando arte. "Nunca serei bom como eles", repetia. Mas minha mãe sempre me tirava do mais profundo desespero e dúvida, motivando-me repetidamente. "Um grande artista não é melhor que outros, Akiane. Um grande artista faz os outros se sentirem melhor.
Um verdadeiro artista é aquele que termina no fim. Ela estava certa. Quase todo mundo que eu admirava eventualmente abandonou a arte e buscou interesses diferentes, mas a constante segurança de minha mãe me levou a terminar minhas maratonas artísticas. Eu não gostava de trabalhar com outras crianças, no entanto, não pude deixar de notar que comecei a me desenvolver mais rápido. Acredito que aquelas pequenas doses de competição fora da minha zona de conforto me levaram a um nível artístico mais profundo. No entanto, concursos públicos de arte e exposições de feiras de arte de que participei, pelo contrário, nunca me levaram ou me motivaram. Quando Elia, meu terceiro irmão, nasceu, tentei algumas escolas diferentes por 1 ano e meio. Um dos meus professores ficava muito chateado comigo, porque eu me recusei a colorir dentro dos livros para colorir e fiz meus próprios desenhos. Então você criou suas próprias linhas? Cor dentro das linhas. Ela uma vez gritou comigo. Mas as linhas estão todas erradas, protestei. Com certeza, não durou muito tempo no ambiente escolar, mas acredito que foi um trampolim necessário no meu primeiro encontro com o mundo em geral. A arte religiosa de esculturas, relevos e pinturas em uma das escolas paroquiais em que participei, influenciou bastante minha atração posterior por figuras lendárias. Pela primeira vez, pude encontrar a visão do mundo sobre o que deveria ser a divindade, mas no fundo senti que percebi tudo em um sentido muito mais amplo e profundo. Pareceu-me que a maioria das pessoas ignorava completamente outras realidades ou que as realidades que percebiam eram vistas apenas de um ângulo muito estreito. O sonho de toda a vida de meu pai era mudar-se para o Ocidente, então, quando ele encontrou um emprego de gerente de hospitalidade, nos mudamos para Coal Creek Canyon, Colorado, 7.000 pés acima do nível do mar. Nossa mudança coincidiu com um dia trágico de 11 de setembro. Não houve um dia durante nossa vida de 10 meses nas montanhas rochosas, sem algum tipo de acidente ou doença em nossa família. O tapete azul escuro de 50 anos da casa que alugávamos estava colado em todos os lugares imagináveis da casa, mesmo nas paredes e nos tetos, que acreditamos ter sido a causa de envenenamento para Elia, minha irmãzinha, que desenvolveu feridas de eczema profundas e abertas que sangram todos os dias e alergias a praticamente tudo o que ele respirava, comia ou tocava. Sua toxicose se manifestou por distúrbios gastrointestinais e respiratórios com risco de vida. Cada vez que Elia chorava, ele vomitava ou perdia a consciência, e durante a noite minha mãe tinha que estar constantemente alerta enquanto observava sua asfixia noturna. As visitas a vários especialistas apenas pioraram a condição. Na mesma época, meus irmãos mais velhos se machucaram, Jean-Lu, suas costas e pernas, e Delphine voou para o hospital após seu acidente escaldante. Para mim, pessoalmente, foi um dos momentos mais baixos da minha vida. Desenvolvi enxaquecas severas, vertigem debilitante e, acidentalmente, cortei um dos dedos nas dobradiças das portas. Apesar de ter pintado algumas pinturas, com tanto esforço, não me inspirava mais a criar arte e minha mãe não tentava mais mudar de ideia. Ela me observou de perto, mas não tentou influenciar minha decisão de deixar a arte de forma alguma. Sinceramente, presumi que nunca mais voltaria a desenhar e pintar. Ao me ver sem uma saída criativa, minha mãe incentivou minha expressão literária e escreveria tudo o que eu ditava em 3 idiomas, que ela havia me ensinado. Eu concebi poesia e filosofia sem esforço, e parecia que estava explorando algumas reservas literárias sem fundo, mas nem sempre conseguia interpretá-las e nunca estava entusiasmado com edição e tradução, o que ao longo do tempo resultou em 10 diários espessos de rascunhos em carteira. Depois que meu pai foi demitido, decidimos nos mudar novamente, desta vez para o norte de Idaho, o local que havia sido revelado em uma das minhas visões. Continuamos cuidando de nossa doente Lia, mas minha vida mudou para uma direção inesperada.
Minha mãe mais uma vez começou a me lembrar dos meus dons e, em pouco tempo, seu entusiasmo contagiante reviveu minha paixão pela arte. Minhas visões vívidas gradualmente retornaram, assim como minha dedicação à arte. Comecei a me levantar mais cedo e mais cedo para pintar, trabalhando em telas cada vez maiores e com meios cada vez mais diversos. Pedi à minha mãe que me levasse às fazendas para desenhar animais e às lojas para encontrar modelos humanos. Lembro que depois da minha primeira pintura a óleo, minha mãe me deu um grande abraço e declarou: Akiane, isso é uma obra-prima. Se você não faz mais nada na sua vida, já deixou um legado. Seu apoio era mais do que eu poderia presidir, e ela deu tudo o que tinha não só para mim, mas para todos os seus filhos e para todas as pessoas ao seu redor. Ela nunca pediu nada em troca. No entanto, apesar da total aceitação e apoio de minha mãe, havia uma situação angustiante. Ela foi a única que gostou do meu trabalho. Não havia mais ninguém que reconhecesse meu talento. E quando minha mãe sugeriu mostrar minha arte a outras pessoas, houve um protesto esmagador do resto da minha família. Por um lado, eles queriam sinceramente me proteger dos olhos do público, mas, por outro lado, não viam nada de notável em minhas pinturas. Depois de meses de tensões e negociações acaloradas, minha mãe e eu convidamos as pessoas locais para nossa casa apenas para ver sua resposta, mas o que encontramos foi uma completa indiferença e cinismo. Ninguém parecia gostar da minha arte. Alguns visitantes sugeriram até queimar todas as minhas pinturas e escritos. Minha mãe não desistiu. Ela continuou trazendo mais e mais fãs de arte, mais e mais especialistas em arte, mas, repetidas vezes, todos viam o mesmo, nada fora do comum. Minha mãe continuou escrevendo cartas para vários patrocinadores, organizações, agentes e mídia na esperança de que alguém pudesse ver o que ela fez. Mas ninguém compartilhou sua emoção. Percebendo que ninguém, exceto minha mãe, apreciava meu trabalho, fiquei cada vez mais desiludido. Uma vez joguei minha pintura na chuva lá fora. E quando aterrissou na poça, alguém a pegou. Na hora certa. Foi minha mãe. Sem fôlego, ela compartilhou algo. Ontem à noite, tive um sonho estranho. Vi milhares de pessoas esperando sua arte. A linha se estendeu até o horizonte. Eu queria acreditar nela, acreditar em minhas próprias ideias do futuro e acreditar que eu poderia pintar algo inspirador, mas eu estava ficando cada vez mais desencorajado por reações apáticas e maliciosas de praticamente todos ao meu redor. Apenas quando eu não poderia estar mais desencantado com o futuro da minha arte, um homem, um autoproclamado especialista em prodígios, apareceu em nossas vidas que queriam comprar minhas primeiras pinturas e me representar. Depois de ser seduzido a assinar o contrato, não passou um dia em que ele não ridicularizou minha família. O novo agente começou descaradamente se aproveitando da nossa confiança, nos manipulando das maneiras mais revoltantes e até roubando minhas pinturas. Mas minha mãe não desistiu. Ela continuou me cobrindo com elogios e carinho e me incentivou a perseverar, pintar e ignorar todos os céticos. Então, gastando as últimas economias que tínhamos em tintas, tentei pintar novamente. Sem entusiasmo. Hesitante. Gradualmente. Uma pintura de cada vez. Não havia mais ninguém esperando minhas novas pinceladas ou minhas novas visões, exceto meu universo e minha mãe. Por isso pratiquei e trabalhei sem expectativas, sem necessidade de aprovação ou reconhecimento e sem saber o que estava por vir. Comecei a perceber a vida comum em um mundo extraordinário e a vida extraordinária em um mundo comum. Quanto mais eu pintava, mais sentia que a arte era minha verdadeira missão e mais sentia a urgência de me separar do agente. Em pouco tempo, enfrentamos nosso desafio mais extremo e mais caro: encerrar o contrato vinculativo de 9 anos na mediação do tribunal. Notavelmente, após a separação do vigarista, recebi um convite inesperado para viajar para Chicago, para ser um convidado no show da Oprah.
Num piscar de olhos, meu mundo mudou, e todos, incluindo minha família e meus conhecidos, de repente viram o que minha mãe tinha visto o tempo todo. Era como se alguém dissipasse a neblina e apresentasse a cena para ser discernível com mais clareza. Logo depois, eu estava observando uma fila interminável em um museu. Cerca de 2.000 pessoas estavam esperando para ver a arte. Demorei um pouco para compreender que todos vieram ver minha arte. E também foi um dia em que compreendi o significado da visão, amor e perseverança, apreciando minha mãe como minha bússola principal, navegando por todas as tempestades tumultuadas da minha intensa viagem de arte. Nos meus anos de adolescência, depois que meu quarto irmão nasceu, circulamos o mundo juntos por 30 países e moramos em 3 continentes, começando a procurar outros que também precisavam de orientação e inspiração. Aconselhamos as famílias sobre artes, relacionamentos, culturas, engenhosidade e educação holística. Colaboramos na harmonização de diversos grupos seculares e espirituais para a comunicação pacífica e resolução de conflitos e visitamos centenas de escolas em todo o mundo. Nossas ideias ajudaram muitas organizações e famílias a afastar a mediocridade e maximizar seu potencial ilimitado e, em alguns casos, nossos insights causaram ondas de imensas mudanças pedagógicas. Um dos nossos projetos cardíacos mais significativos tornou-se a unidade global por meio da literatura, cinema, performance e artes plásticas, ajudando outros artistas aspirantes e consagrados, jovens e idosos, de todo o mundo a alcançar seus sonhos, porque para que nossos sonhos se realizassem, se tornar realidade, apenas uma pessoa é necessária. Apenas uma pessoa que pode acreditar e apoiar nossos dons e nossa missão. Assim como aconteceu comigo. Que linda mensagem de perseguir o seu sonho e o apoio dos familiares. Espero que você tenha apreciado. Aproveito para pedir o seu like na postagem e seus comentários também se quiser, o que já nos ajuda bastante a manter o canal ativo. Compartilhe com seus amigos estas lindas palavras nas suas redes sociais. Fica a seu critério. Se você não for inscrito ainda, se inscreva e acione a palavra todas no sininho ao lado da palavra inscrito, para que você receba as informações do que será postado nos próximos dias, neste canal, quando você acessar novamente no YouTube. Fico feliz de ter ajudado a espalhar aqui uma das muitas lindas mensagens de vibração motivacional existentes em todo o nosso mundo. Até a próxima postagem e desejo, para você e sua família, muita luz e paz.